Fala galera, bem-vindo de volta. Mais um vídeo do canal Gravata Vermelha. Vamos falar sobre ciência política, mais um vídeo sobre ciência política, mais especificamente sobre os sistemas eleitorais, formas de governos e regime de governo. Bom, sobre sistema eleitoral, vamos falar mais especificamente primeiro do sistema eleitoral majoritário. O sistema eleitoral majoritário é aquele utilizado para eleger um presidente, por exemplo. Aquele em que você utiliza a regra dos 50% mais um, obtendo, por exemplo, o presidente da República, o candidato a presidente da República, se ele obtiver em primeiro turno 50% dos votos válidos mais um voto, e não confundir esse mais um, 50% mais um, com 51%, na verdade apenas 50% dos votos mais um voto válido. Então, esse é o sistema eleitoral majoritário absoluto. Você tem o presidente eleito em primeiro turno, ele obtendo 50% dos votos válidos mais um. Quando eu digo votos válidos, na verdade excluindo os votos brancos, votos nulos e obviamente os ausentes, aqueles que não participaram, não votaram nessa eleição. Então, sistema majoritário absoluto é aquele onde o candidato é eleito com 50% dos votos válidos mais um voto. No Brasil, existe também o sistema eleitoral majoritário simples, que é aquele utilizado em municípios com menos de 200 mil eleitores. Veja bem, 200 mil eleitores, não 200 mil habitantes. Então, em municípios com menos de 200 mil eleitores, você tem a eleição para prefeito, por exemplo, através do sistema eleitoral majoritário simples. E o que é esse sistema eleitoral majoritário simples? É onde o candidato ele não precisa ter aqueles 50% dos votos mais um. Ele só precisa obter a maioria dos votos. O que não necessariamente significa ter mais 50%. Se a gente tiver, por exemplo, em um município X, os candidatos A, B e C, o A obter 40% dos votos, B e C 25%, o B e mais 35% o C, temos aí o candidato A eleito por apenas 40% dos votos. Bom, recapitulando, no Brasil o sistema majoritário é dividido em dois. O sistema majoritário absoluto, onde é necessário para um candidato ser eleito que ele tenha 50% dos votos válidos mais um, e o sistema majoritário simples, onde basta o candidato para ser eleito ter a maioria simples dos votos. Podemos citar duas críticas sobre o sistema eleitoral majoritário. A primeira delas, vamos ver em um exemplo. Se temos um candidato eleito com 60% dos votos e o segundo candidato não eleito com 40% dos votos, nessa condição, temos que as minorias elas não são representadas. Essa é uma das críticas e isso é muito importante. Numa votação onde 40% não tem a representação, é bastante considerável. Outro problema que podemos citar, outra crítica que podemos citar ao sistema majoritário, é que um candidato no sistema eleitoral majoritário simples, por exemplo, ele pode ser eleito com 30% ou 40% dos votos, enquanto 60% ou 70% da população daquele determinado município o desaprova como possível prefeito, por exemplo. Vamos falar agora sobre o sistema de representação proporcional. E antes de mais nada, temos que ter a ideia de que nosso voto é dado sempre a um partido político e não diretamente àquela pessoa em que votamos. Vai ficar mais fácil de entender conforme a gente for falando desse sistema que se chama sistema de representação proporcional. Os defensores desse sistema acreditam que ele soluciona todos os problemas relacionados às minorias. Este sistema ele é utilizado para eleger vereadores, deputados estaduais, federais e distritais. Para este sistema de representação proporcional, é considerado válido todo voto dado diretamente a um candidato e também aos votos direcionados à legenda, ou seja, diretamente ao partido político. Neste sistema de representação proporcional, é necessário a gente ter conhecimento de alguns conceitos
para ficar fácil e claro o entendimento de como cada candidato é eleito. A primeira conta que a gente deve fazer, o primeiro entendimento que temos que ter para entender este sistema, é a conta para determinar o quociente eleitoral, que deve ficar bem claro. O quociente eleitoral é a quantidade mínima de votos que um determinado partido necessita para conseguir uma vaga, seja para deputado federal, deputado estadual ou distrital, por exemplo. Então, o quociente eleitoral é a quantidade mínima de votos que um determinado partido necessita para atingir uma vaga, para conseguir uma vaga em determinado cargo político. Vamos supor que o quociente eleitoral de um estado, por exemplo, seja 100. Então, o quociente eleitoral 100. E um determinado partido político atinge 90 votos, por exemplo. Este partido não terá direito a nenhuma vaga. E se esse mesmo partido, num outro exemplo, obtiver 180 votos, se o quociente eleitoral for de 100, com 180 votos, esse partido ele consegue eleger apenas um dos seus candidatos àquela determinada vaga. Bom, e como chegamos a esse número? Como se calcula o quociente eleitoral? Para se calcular o quociente eleitoral, é uma fórmula bem simples. É o número total de votos válidos, calculado após o término das eleições, após apurado todos os votos. Então, o número de votos válidos dividido pelo número total de vagas. Para ficar mais simples, vamos citar um exemplo. No Distrito Federal, por exemplo, para o cargo de deputado federal, vamos imaginar que lá tenha 1,5 milhão de eleitores. Então, seria o cálculo do quociente seria o seguinte: 1,5 milhão de eleitores, vamos supor que todos compareceram às urnas, todos votaram, nenhum votou branco, nenhum anulou seu voto. Então, esse 1,5 milhão ele compareceu às urnas. Então, a conta seria mais ou menos o seguinte: 1,5 milhão dividido por 8, que seria o número total de vagas no Distrito Federal, que o número 8 seria o número total de vagas que o Distrito Federal tem para deputado federal, por exemplo. Então, 1,5 milhão dividido por 8, a gente teria o quociente eleitoral. No caso de São Paulo, por exemplo, temos 30 milhões de eleitores. Vamos supor que todos compareceram também, todos fizeram o voto de maneira correta, não anularam, não tem votos brancos. 30 milhões dividido por 70, que seria o número de vagas que o Estado tem para deputado federal, por exemplo. Claro que isso é uma hipótese, os 30 milhões teriam que ir lá votar, não ter votos brancos, nulos, ninguém faltou, é só uma hipótese também para calcular com números inteiros. Falando em números inteiros, essa conta provavelmente ela não vai ser um número exato, um número inteiro, ela vai ser fracionada. Vamos supor aqui fazer com números baixos. Se a gente tem o número 100 divide por 10, ótimo, deu 10 de coeficiente eleitoral. Cada partido que conseguir 10 votos, ele já tem direito a uma vaga. Mas se o número for, por exemplo, 100 dividido por 13, então vai dar fração. E o número fracionado, ele existe uma regra de arredondamento. Sempre que a fração, o número após a vírgula, for menor do que 5, simplesmente despreza-se a fração e o número válido é só o anterior à vírgula. Para números que der fração, a fração for um número acima de 5, arredonda-se para o número subsequente. Se for, por exemplo, 5,8, o que vale ao número 6. O coeficiente eleitoral nesse caso seria 6, ou seja, cada partido que tiver 6 votos tem direito a uma vaga. Claro que são números baixos, a gente está só citando exemplos, normalmente esses números são milhões, se não pelo menos alguns milhares de eleitores. Feito isso, feita essa primeira conta de coeficiente eleitoral, passamos agora para o coeficiente partidário. A gente tem que saber qual o coeficiente partidário. E o que é esse quociente partidário? Vamos mais uma vez ir trabalhando com exemplos para tentar clarear um pouco, ficar um pouco mais claro o entendimento. Se temos um quociente eleitoral 100, por exemplo, e o partido teve 120 votos, então temos que o quociente partidário seria 1. Ele tem apenas direito a uma vaga.
Se temos, por exemplo, o quociente em 100 e o partido obteve 80 votos, o quociente partidário seria 0. Esse partido não tem direito a nenhuma vaga. No mesmo caso, o quociente eleitoral sendo 100 e o partido obtendo 480 votos, o quociente partidário desse determinado partido seria 4. O cálculo para se calcular o quociente partidário também é bem simples, é uma formulinha bem simples de se entender. Primeiro, a gente tem que definir o que é o quociente partidário. O quociente partidário é o número de vagas que o partido tem direito. A fórmula para se calcular é bem simples. É o número de votos do partido dividido pelo número do quociente eleitoral, aquela primeira conta que a gente fez. E o número de votos do partido é referente à soma de todos os candidatos deste partido e mais os votos de legenda. No quociente partidário também existe uma fórmula para arredondamento. Aliás, uma fórmula não, apenas uma regra bem simples. A fração, ou seja, o número após a vírgula, é simplesmente desprezado. Se a gente tem o quociente partidário de 10,5, apenas é válido o número 10. 10,8, 10,9, número 10. Sempre excluindo ou desprezando o número após a vírgula. E o que é esse quociente partidário? O quociente partidário funciona da seguinte forma. Se o quociente partidário de um determinado partido A for número 10, por exemplo, significa que esse partido A vai distribuir entre os seus candidatos 10 vagas. E esses 10 candidatos eleitos através do quociente partidário, no Brasil é feito de forma que a gente chama de lista aberta, que é quando o partido vai escolher dentre dos seus candidatos aqueles 10 mais bem votados. Bom, como eu citei, lista aberta é quando o partido elege dentre os mais votados do seu próprio partido. Quem nunca ouviu falar, e esse é o conceito de lista aberta. O partido vai verificar dentro dos seus candidatos aqueles mais votados e estes serão os eleitos. Existe alguns países que adotam a lista fechada. A lista fechada ela é da seguinte forma: existe uma lista pré-determinada antes da eleição, e se o quociente partidário, por exemplo, for 5, esse partido vai dentro dessa lista pré-determinada anteriormente, ver quais são os 5 primeiros nomes dessa lista e aqueles 5 estão eleitos. Bom, agora mais uma continha, é a conta das sobras. Essa é um pouco mais complicada, mas é simples de entender, dá para fazer tranquilamente, é só prestar um pouquinho de atenção, é bem simplesinha. A conta das sobras é o seguinte: quando a gente já fez o quociente eleitoral, já temos o quociente partidário, já foram distribuídas todas as vagas dentro desse quociente partidário, ainda assim sobram algumas vagas que não foram preenchidas. Vamos trabalhar com exemplos também para ficar um pouco mais simples. Vamos supor que tenhamos 3 partidos, partido A, partido B e partido C. Então, o A elegeu 3 candidatos, o B elegeu 3 candidatos e o C elegeu 2 candidatos. Temos um total de 8 candidatos eleitos, 8 vagas preenchidas. Porém, pode ser que tenhamos aí 10 vagas disponíveis, ou seja, 2 vagas estão sobrando, temos que preenchê-las. E existe um cálculo que fala como preencher essas 2 vagas que sobraram. Para chegarmos a um resultado onde seja possível o preenchimento dessas 2 vagas, temos que fazer a conta do número de votos do partido A, por exemplo, dividido por 3 mais 1. Por que 3? 3 é o número do quociente partidário que ele teve, são o número de vagas que ele conseguiu preencher. Então, é o número de votos do partido A dividido pelo número de vagas que ele preencheu mais 1. Então, temos para o partido A número de votos dividido por 3 mais 1, ou seja, 4. Para o partido B, mesma situação, número de votos do partido B dividido por 3 mais 1. E para o partido C, temos a seguinte situação, número de votos do partido C dividido por 2 mais 1.
O resultado desta conta a gente dá um nome de média, e o partido que obtiver o maior número de média, ele vai atribuir um dos seus candidatos a assumir aquela vaga. Provavelmente o suplente, aqueles que ficaram de suplente na primeira divisão do que o partido fez. Então, repete-se essa conta até que todas as vagas sejam preenchidas. Vamos supor que nesse exemplo que a gente citou, o partido B tenha eleito mais um candidato. Então, temos para A 3 eleitos, para B, nesse momento, que eram 3, passaram-se a 4 candidatos que já atribuíram uma vaga, e o partido C continua com 2. E a gente ainda tem uma vaga a ser distribuída. Então a gente vai repetir aquela conta. E nota que o partido B agora vai ter a seguinte conta: número de votos do partido B dividido por 4 mais 1. Aquela vaga que ele já ganhou na última distribuição é acrescida nessa conta. E isso vai ser repetido o número de vezes que forem necessárias até que todas as vagas sejam preenchidas. Só para que não fique em dúvida, se a gente tivesse nesse exemplo um partido D e ele obtivesse o quociente partidário 0, nesse caso ele não participaria da divisão de sobras. Bom, para fecharmos esse raciocínio, vamos relembrar as contas que fizemos. Quociente eleitoral, quociente partidário e sobras para se calcular as médias. Nesses exemplos que a gente citou, você pode aí rever para tentar entender um pouco melhor. A gente trabalhou a lei eleitoral, do seu artigo 106 ao 109. E como alguns doutrinadores, alguns professores costumam dizer, isso não é cálculo, é apenas a aplicação da lei. No Brasil, é muito difícil para a maioria dos cidadãos entenderem que quando votam, este voto é computado ao partido e não àquele candidato diretamente. E às vezes é mais difícil ainda entender como que um candidato mais bem votado para deputado federal, por exemplo, não consegue chegar a uma vaga, enquanto o outro, talvez bem menos votado, consegue aquela determinada vaga. E essa é uma das críticas atribuídas ao sistema de representação proporcional. Bom, vamos falar agora a respeito de mais um dos sistemas eleitorais no Brasil, chamado Sistema de Distritos Eleitorais, onde o colégio eleitoral ele é dividido em distritos, em partes, devendo o eleitor votar apenas naquele candidato referente ao seu distrito, ao seu pedaço, vamos a grosso modo dizer assim. No sistema de distritos eleitorais, vamos citar exemplo São Paulo, por exemplo, que tem direito a 70 deputados federais. Poderia, por exemplo, São Paulo dividir o estado em 70 distritos, ou em 70 pequenos pedaços, vamos dizer assim a grosso modo, onde o eleitor deveria votar apenas no candidato referente àquele seu pedaço, aquele seu distrito. Então, os 70 deputados federais eleitos em São Paulo seriam eleitos por pedaços, por partes do estado de São Paulo. Estaria dividido em distritos, e esses distritos, cada um, nesse nosso exemplo, cada um desses distritos elegeria um representante. O sistema de distritos eleitorais também usaria o critério majoritário que a gente viu no início do vídeo. Existe também o sistema distrital misto, onde, por exemplo, no nosso exemplo, o estado de São Paulo estaria dividido em 45 distritos e cada um elegeria um deputado federal para o estado de São Paulo, e os outros 25 seriam eleitos de forma mais ampla, com votação de qualquer parte do estado de São Paulo. Vamos mudar um pouco de assunto agora no nosso vídeo e vamos falar sobre sistemas de governo. Todo estado tem um sistema de governo, que é um modo pelo qual o poder político é exercido. E os dois principais, os dois mais utilizados pelos países ao redor do mundo, são o presidencialismo e o parlamentarismo. Vamos falar um pouquinho de cada um, depois a gente tenta falar de forma mais específica.
O presidencialismo, no presidencialismo há uma clara distinção entre o legislativo e o executivo. E o presidente é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo. Já o parlamentarismo, a diferença entre executivo e legislativo, ela não é tão clara quanto no presidencialismo. O chefe de governo no parlamentarismo, o chefe de governo é eleito pelos parlamentares. E o chefe de Estado no parlamentarismo é apenas uma figura protocolar, que será um presidente, se tratar de república, ou um monarca, ou um rei, por exemplo, se for numa monarquia. As formas de governo ou sistemas políticos, que é a maneira com que o Estado se organiza para exercer o poder, existem duas que são mais utilizadas, que é a república e a monarquia. Na república, o chefe de Estado é eleito direto ou indiretamente. Já na monarquia, o chefe de Estado é escolhido hereditariamente. Vamos falar agora um pouquinho sobre as características, primeiro, da monarquia. A primeira característica da monarquia é a vitaliciedade, ou seja, o monarca ele não governa por um tempo determinado, ele continua a governar enquanto tiver condições para tal. A segunda característica é a hereditariedade, onde é verificado o sucessor do monarca através da linha de sucessão, quando o monarca morre ou por qualquer razão deixa de governar. A terceira característica é a irresponsabilidade, onde o monarca não tem responsabilidade política e não deve dar explicação política. Existem na monarquia alguns pontos favoráveis que a gente pode citar, como a hereditariedade e a vitaliciedade. Na república existem algumas características que são exatamente contrárias às características da monarquia. A primeira que podemos citar é a temporariedade, onde o chefe de governo, no caso no Brasil, por exemplo, o presidente, é eleito por um tempo determinado, apenas 4 anos, podendo sucessivamente se reeleger apenas uma vez. Outra característica é a eletividade. Outra característica é a responsabilidade, onde o chefe de governo deve sim prestar conta das suas orientações políticas diretamente ao povo ou a um órgão de representação do povo. Bom, pessoal, para terminar, vamos falar sobre parlamentarismo e presidencialismo. No sistema parlamentarista ou parlamentarismo, não há separação nítida entre os poderes executivo e legislativo. É um sistema de governo no qual o poder executivo depende do apoio direto ou indireto do parlamento para ser constituído e para governar. O sistema parlamentarista distingue entre os papéis de chefe de Estado e chefe de governo, ao contrário do presidencialismo, onde os papéis são exercidos pela mesma pessoa. No parlamentarismo, o chefe de Estado normalmente não detém poderes políticos de monta, desempenhando um papel principalmente cerimonial, como símbolo da continuidade no Estado. Nas repúblicas parlamentaristas, o chefe de Estado é eleito pelo voto popular ou nomeado pelo parlamento por prazo determinado, geralmente com o título de presidente da República. Nas monarquias parlamentaristas, o chefe de Estado é o monarca, geralmente um cargo hereditário. Já o chefe de governo, com o título de primeiro-ministro, ou em alguns casos de presidente de governo ou chanceler, efetivamente conduz os negócios do governo, em coordenação com os demais ministros, membros do gabinete. Sobre o presidencialismo se caracteriza pela divisão, pela separação dos poderes legislativo, judiciário e executivo. O presidencialismo é um sistema de governo no qual o presidente da República ocupa os cargos de chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo. O chefe do poder executivo é o chefe máximo do Estado. Como chefe de Estado, é ele que escolhe o chefe dos ministérios. O presidente é eleito pelo povo de forma direta ou indiretamente no presidencialismo. E esse mandato ele tem tempo delimitado. O Congresso é formado por uma ou duas câmaras, não tendo o caráter de parlamento, já que o executivo não está ligado a ele.
Pessoal, é isso aí, essa é a matéria desse vídeo de ciência política. É uma matéria um pouco complexa, talvez um pouco confusa, mas se prestar um pouquinho atenção e anotando algumas coisas, sem dúvida nenhuma dá para tirar uma boa nota na matéria de ciência política. Espero de alguma forma ter ajudado, espero que um pouquinho da matéria, no momento da prova, você lembre de algumas palavras do vídeo, que aí a missão do canal estará cumprida. Um abraço para todos, até o próximo vídeo, boa prova!